Olá, boa noite, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para 12 cidades da nossa região, somente Piracicaba, canal 5, o restante das cidades, canal 8 da NET. Bom, tenho o prazer de receber aqui o vice-prefeito da cidade americana, Roger Williams, e também o Rafael, que é vereador na cidade americana, o Rafael Macris. Vamos falar sobre alguns acontecimentos aqui da cidade americana e também falar um pouquinho sobre a política nacional e do estado. Em primeiro lugar, boa noite aqui para o Roger Williams, vice-prefeito de Americana. Tudo bem, Roger? Boa noite, Magrão. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. É sempre muito bom vir aqui, bater um papo sobre política, falar das coisas da nossa cidade e também da nossa região. Tá certo. Rafael, prazer em ter você. Demorou, mas você vem também. Tá Boa noite, Magrão. Prazer estar aqui novamente, podendo bater um papo com as pessoas, falar um pouquinho do nosso trabalho e principalmente comentar sobre o cenário político, o resultado das eleições aí, é algo muito importante que interfere diretamente na vida das pessoas. Então estamos aqui para bater um papo leve, um papo gostoso e falar um pouquinho de política. Gostei do papo leve, não vai ser muito leve não. Porque é o seguinte, bom, na verdade a intenção de falar com você é presidente do PSDB de Americana, o Rafael é vice-presidente e também é chefe de governo aqui da cidade americana. A intenção do programa hoje era comentar a respeito do primeiro turno das eleições, parabenizar aí o seu pai por mais uma reeleição, também o seu irmão por mais uma reeleição, o Vanderlei Macris e o Cauê Macris, que foram reeleitos também, né? E também falar um pouquinho do PSDB, que de repente deu muita confusão essa eleição em nível nacional. O Alckmin, todo mundo sabe a colocação que ele ficou e outras coisas mais. Mas teve um fato aqui na cidade americana que ultrapassou tudo isso, pelo menos aqui regionalmente, aqui na nossa cidade. O prefeito da cidade, na última segunda-feira, ele, segundo informações, pelos corredores, ele estava muito nervoso, falando aí algumas coisas e tal. E o nosso repórter lá da Rádio Notícia, que também é um colaborador aqui do nosso programa, do SPN TV News, o Jairo Guilherme Silva, esteve entrevistando o prefeito da cidade americana e pegou aí algumas informações que repercutiram muito negativamente, por um lado, positivamente por outro, não sei para quem, mas o pessoal, muita gente gostou do que ele falou, muita gente não gostou. Por isso que eu trouxe também aqui a opinião do presidente do PSDB e do vice-presidente, chefe do governo. Vamos ouvir o primeiro áudio do prefeito aqui de Americana, fato que aconteceu aqui nessa cidade, na prefeitura, segunda-feira. Primeiro áudio. Nada impede que a gente vota, não é sangria desatada, não é problema que não vai ser resolvido. Nós estamos aqui para ajudar a população e não criar problema. O prefeito também comentou sobre as mudanças na Secretaria de Educação e Desenvolvimento Econômico e não descarta outras mudanças no secretariado. Tem uma série de coisas e não vai ser só essa secretária, vai ter muita mudança. Tem muito secretário aí que tem que pegar o chapéu e ir embora, porque eu estou achando que não está trabalhando direito. Tem bastante. Só Deus sabe, né? Pode ser mudar tudo também. Eu tenho que ver quem está trabalhando para a população. Aqui não tem que ficar cozinhando galo. Cozinhar galo, vai embora pra casa, não enche o saco. Porque o que influencia? Se foi ou não foi, ela saiu, não saiu? Teve que fazer uma mudança. Não tem que mudar? A mesma coisa, o estado de São Paulo tem que mudar. Precisa sair esse PSDB aí, arrumar outro time. É isso que precisa fazer. Nós temos que mudar. Chega, já sofremos demais, gente. Prefeito, essa crítica do senhor com relação ao PSDB... Crítica, é minha vontade, é eu que estou sentindo. Eu não faço crítica nenhuma, eu estou dizendo o seguinte... Chega, nós temos que mudar esse país. 14 anos desses filhos da mãe de PT e PSDB 20 e poucos anos no estado de São Paulo. Nós temos que mudar, gente. Será que vocês não entendem? Vocês vão ser burro o resto da vida. Tem que mudar, porra. Você não racha aí porque o vice do senhor é do PSDB e também... Eu não quero saber de racha. Eu tô pensando na minha cidade, no meu país. Que racha? Se quiser rachar, racha. Eu não tô nem aí. Eu tô pensando no meu município. Não quero saber de bosta nenhuma, de rachou, não rachou. Tá certo. Na verdade, esse é o segundo áudio. Eu vou colocar o primeiro, que depois a gente emenda tudo o comentário de vocês a respeito das declarações do prefeito. O segundo agora, por favor. Meu voto é Jair Bolsonaro e Márcio França e acabou, não tem outra conversa. Ou vocês querem mudar esse país para melhor ou quer afundar de uma vez para pior? Chega dessas palhaçadas, só fica enrolando a gente. Esses políticos de... Não vou falar o nome porque... E hoje foi um discurso bastante inflamado, né, prefeito? Oi? O senhor fez um discurso bastante inflamado, né? Você achou? Ia inflamar mais, queria falar mais. Queria saber quem que foi o governador que foi lá e acertou o negócio dos caminhoneiros. Quem que tirou o segundo eixo lá? Isentou. Foi o Márcio França. Quanto tempo essa
essa de PSDB teve aí, fez aí? Não fez nunca. Continua o pedágio daquele jeito que tá. Quero saber, cadê essa porra de PSDB? É nada. Só fala, promete. Como diz um ditado, de prometer ninguém fica pobre. Só que o governo PSDB só promete. Isso deixa Eles prometeram pra mim, nesses 3 anos, seria uma maravilha, não veio bosta nenhuma. Bom, tá aí então, declarações da boca do próprio prefeito aqui da cidade americana, fazendo críticas pesadas ao PSDB, por isso que eu trouxe e agradeço desde já a participação do presidente, do vice-prefeito da cidade, também do chefe de governo que está no PSDB. Vamos conversar pelo Roger. O que aconteceu com o prefeito, Roger? O que aconteceu com o Magrão, como jornalista, assim como você, o tipo de resposta que a gente não espera da fonte é pergunte para ele. A gente nunca gosta de receber isso, mas eu estou devolvendo dessa forma. Ele precisa dizer o que aconteceu para que de uma hora para outra Vocês ele tiveram algum virasse... entreveiro antes das eleições, Maneira antes do primeiro nenhuma. turno? Porque inclusive eu vi ele participando ativamente, Maneira você nenhuma. inclusive dando declarações com o Rafael, o pessoal conversando educadamente, né? Esteve com a gente na festa da vitória, da Exatamente. reeleição do Cauê, do Vanderlei Macris, no domingo retrasado, foi lá, posou Logo em após fotos, a fez apuração, fotos né? com a gente, fez o símbolo do João Dória aqui, que é o Acelera. Passou-se uma semana, virou isso aí, né? Esse poço de palavrões, de desequilíbrio, né, de bipolaridade, que espanta não só a mim, que sou da classe política, mas a população. Imagina a tua grande audiência agora, a vergonha que não dá em outras cidades também, de ouvir um prefeito municipal falar esses impropérios que falou. Inclusive Então, a gente recebeu hoje pela manhã na Rádio Notícia, no Jornal da Notícia, pessoal de Campinas, pessoal de Piracicaba fazendo críticas. A maneira, a gente conhece o Omar há muito tempo, a gente sabe da maneira dele, mas ele não Magrão, era prefeito. Magrão, né? Quando uma ele coisa, não é prefeito é alguma coisa, uma né? coisa é você fazer críticas. Primeiro que eu, se tenho algum problema com ele, sempre quando tive, e o PSDB também, procurou sentar com ele. Nós nunca falamos via imprensa. Que é a maneira como ele está nos atacando agora. Insisto, não sei responder a sua pergunta do que aconteceu. Segundo ponto, não dá para entender como o prefeito chega ao ponto de escolher um dos lados e, para defender o lado, partir para a histeria, para o desequilíbrio e ofender aqueles que estão com ele desde o primeiro momento. O Omar só ganhou campanha na vida dele quando se juntou com o PSDB. Quando o Vanderlei Macris abriu mão de ser candidato a prefeito para apoiar o Omar Najari. Foi assim na primeira eleição, foi assim na reeleição. Então isso soa gratidão e uma traição conosco. Comigo principalmente. Dizer que abandonei a cidade, sendo que ele soube de todos os movimentos que fiz para ir para a Assembleia Legislativa, permanecendo como vice-prefeito e ajudando ainda mais a cidade. A população em casa sabe que abandonar a cidade é outra coisa. Abandonar a cidade é deixar a cidade sem água, é deixar a cidade sem postos, sem médicos, sem professores e não tendo aula. Isso é abandonar a cidade. Não abrir mão dos seus salários como eu fiz para ajudar o município de Americana. Então me soa com muita estranheza, com uma incoerência tremenda isso que o prefeito fez. Eu tenho a impressão que ele estava muito irritado com alguma coisa. E talvez a irritação dele seja por conta da enxurrada de críticas com relação às mudanças do trânsito da cidade americana. Virou um caos a cidade americana. E talvez isso, Magrão, naquele momento na entrevista, muitas críticas, a rede social dele e da prefeitura invadidas com críticas das mudanças errôneas no trânsito da cidade, fizeram com que ele pudesse se pronunciar dessa forma. Esse daí não é o Omar que eu conheço, não. O Omar que eu conheço é diferente desse daí. Inclusive são 2 áudios. O primeiro áudio, ele fala a respeito das mudanças do trânsito aqui na cidade americana. A gente sabe que toda mudança realmente traz aí alguns transtornos, né? E de repente a coisa pode se acertar ou não. Ele disse, inclusive, que se tivesse que mudar, voltar atrás, voltaria até aí normal. Só que de repente ele já enfrentou por uma outra conversa, um outro lado da história. E no primeiro áudio, do nada, quando o Jairo estava conversando com ele já colocou o seu voto, por exemplo, apoiando ao candidato Márcio França, né? E você, Rafael, como chefe de governo do prefeito de Americana, você daqui da parte política, como é que fica agora você nessa história? Realmente, Magrão, é algo muito incoerente por parte do prefeito Omar Najari, na nossa opinião, declarando apoio de um lado para Jair Bolsonaro, que representa a direita, que representa o anti-PT,
assim como nós também do PSDB declaramos de prontidão apoio à candidatura dele, a toda candidatura que seja contrária às candidaturas do PT, nós estaremos do lado da direita. E foi esse o apoio que nós proferimos. Agora, trazendo para a parte de governo do Estado, é aí que se dá a incoerência. O prefeito Omar Najjar apoiando um candidato que representa a esquerda, que representa o PT, de um candidato, Márcio França, que foi líder do PSB na época do governo Lula, de um candidato que era membro do conselho político do presidiário Lula, de um candidato que representa a máquina pública inchada, que representa uma série de problemas que nós somos contrários, e por isso que nós estamos do lado do João Dória. E daí a gente traz aí para a questão do Omar Najjar, talvez também um pouco do seu descontrole, do seu destempero seja por conta disso, por conta de ver o seu candidato a governo do Estado atrás nas pesquisas e com grandes chances aí do próximo governador do Estado ser o João Dória. O SCAF no primeiro momento, que perdeu, sim, e na sequência o Márcio França também, que é o seu atual candidato, quem ele tem defendido. Márcio França, que tem um apoio velado do PT, do Fernando Haddad, do Luiz Marinho, enfim, de todos os membros do PT estão com o Márcio França, e também apoiado pelo prefeito Omar Najjar, que faz tantas críticas ao PSDB, mas ele esquece que ele é membro do MDB, o mesmo partido do presidente Michel Temer, o presidente esse que teve a maior taxa de reprovação da história do nosso país. Então nós temos que balancear as questões e nós temos que estar do lado contrário a quem defende o PT. Infelizmente, para o governo do Estado, o Omar escolheu o lado da esquerda e nós estaremos do outro lado. Eu quero fazer aqui um exercício de futurologia. E já de antemão, o espaço aqui está aberto para o prefeito, a hora que ele quiser, para vir falar a respeito das suas declarações e também do que está acontecendo aqui agora dessa reunião, entre aspas, para a reunião, porque vocês estão aí falando o que está acontecendo sobre fatos que aconteceram, né? Em um determinado momento da entrevista, ele fala a respeito de promessas do PSDB que nunca foram cumpridas. Que promessas são essas, Roger? Ele precisa pontuar essas promessas. Tem que perguntar para o prefeito. Não, ele precisa não só falar, porque ele faz críticas vazias, né? Críticas vazias, a política não precisa mais disso, não é mais assim. O que o PSDB prometeu que não cumpriu? Se o PSDB, leia-se Cauê Macris, Vanderlei Macris, Geraldo Alckmin, senador Aloysio Nunes, senador José Serra, os ministros, tudo que o PSDB intermediou para a cidade americana, e soma o maior investimento que a cidade já teve dos entes da União e do Estado. Teve alguma promessa nunca antes nós financeira, tivemos por exemplo, alguma ajuda que de repente o PSDB prometeu para a cidade que não trouxe? O PSDB é um partido. Quem pode ter prometido alguma coisa é governo, né? Daquilo que ficou comprometido com o governador Geraldo Alckmin, foi ajudado. Terminar o hospital municipal, as novas creches, os novos postos de saúde, as 3 novas escolas. Todas essas verbas chegaram até o município. Da SP-304, todas chegaram. Todas. Não há como dizer que não chegaram. Outras verbas intermediadas pelo PSDB municipal, mas que não são do governo do PSDB, como a ET Balsa, a ET Carioba, a ala 1 do Hospital Municipal, que já está pronta, entregue à população, a estação de captação de água do Rio Piracicaba e várias outras, em termos de emenda parlamentar do Vanderlei, que está já empenhado em Brasília, e outras do Cauê empenhadas em São Paulo, como por exemplo 500 mil para a Guarda Municipal de Americana, né? Tudo isso para ele não conta, de uma hora para outra apagou. Domingo passado na festa, porque ele gosta de ir lá comemorar a festa, ele não gosta de perder, foi lá quando comemorou com a gente a vitória domingo, era o melhor time. De uma hora para outra passou a não ser nada, não trouxe nada, não vale a pena, não serve para nada. Então é preciso pontuar o que ficou para trás, entendeu? E o que de concreto o Márcio França em 4 meses fez, que fez ele ficar deslumbrado por Márcio França? Que a única coisa que eu vi o Márcio França anunciar para a região, atenção região, Márcio França anunciou um pedágio na SP-304. Foi o que ele efetivamente ofereceu para a região. Porque de concreto nada.
Ele não deu jeito no hospital municipal, não deu jeito na saúde, ele não deu jeito no transporte público metropolitano, porque já tinha terminado, não deu uma solução para o terminal metropolitano, que muito foi criticado. Tá. Então, vamos voltar aqui ao assunto, porque senão eu já estou abrindo espaço também ao pessoal do Márcio França, que quiser rebater aí as suas colocações. Nós estamos aí em período eleitoral, você sabe que de repente a gente não pode fazer nenhuma coisa pro lado de cá e nenhuma coisa pro lado de lá. Só me entenda, eu só estou colocando porque o prefeito... Ele ofendeu o candidato João Dória, ele ofendeu o PSDB, então aqui estou usando até certo. Como direito de resposta para igualitariamente deixar o seu telespectador ciente aí dos fatos. Tá, naquele exercício de futurologia, o Rafael, que eu queria fazer, por exemplo, se o Márcio França entrar, ele tá bonito na foto, entre aspas, né? Porque ele assumiu aí a sua posição. Se ele perder, no caso, para o Dória, como fica no caso do Cauê Macris, que ainda é vice-governador, né? E será até dia 31 de dezembro. Até dia 31 de dezembro, mas ele já foi reeleito, deputado. Também o seu pai é o deputado federal Vanderlei Macris. Como vai ficar? Tem mais 2 anos ainda de prefeito aqui na cidade americana, com o PSDB ou sem o PSDB? É isso mesmo, Magrão. Primeiro a gente tem que saber separar as questões eleitorais das questões administrativas e questões de gestão da própria cidade. Infelizmente, parece que o prefeito Omar Najjar não soube fazer essa separação e acabou levando algumas questões aí até para o lado pessoal dos candidatos, dos membros do nosso partido. A gente tem que ter a maturidade dentro da política, Magrão, de saber separar as questões eleitorais de adversários eleitorais. Isso daí é comum, dentro da democracia é muito presente isso, os embates políticos, as divergências e tudo mais, só que tem também as questões administrativas e que devem ser separadas de toda essa disputa eleitoral. E falando aqui em nome do Cauê Macris, do Vanderlei Macris, com relação a trazer recursos para a cidade, com relação a intermediar verbas junto ao governo do estado, isso não vai mudar nada, Magrão. Isso daí pode ter certeza que o governador João Dória, o deputado Vanderlei Macris, o deputado Cauê Macris, continuarão ajudando e muito a cidade americana, independentemente de briga política, independentemente de prefeito da cidade apoiando o laranja do PT, que é o Márcio França. Isso daí independe. Os nossos deputados, o nosso partido, os nossos vereadores, o nosso vice-prefeito Roger Williams continuarão ajudando incansavelmente a cidade para ajudar nesse processo de reconstrução de Americana, coisa que nós nos comprometemos desde o início, desde o primeiro apoio que Vanderlei Macris e Cauê Macris deram ao Omar Najjar para que ele pudesse chegar ao posto máximo do nosso município. E continuaremos firmes na luta de tudo aquilo que for bom para a cidade, para a sua população. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou repercutir mais um pouquinho esse assunto e gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do que aconteceu com o próprio PSDB, com o próprio Partido dos Trabalhadores, entre aspas, que aconteceu e que poderá acontecer, entre outras coisas, o PSL, que foi uma revelação de um partido desconhecido, de repente vai ficar a segunda maior bancada e muito provavelmente será a primeira, dependendo das coisas que acontecerem por aí. Antes de encerrar, eu gostaria que você colocasse, por favor, para mim, as palavras do vice-prefeito que teve falando lá para a Rádio Notícia hoje, logo pela manhã, a respeito desse assunto, só para a gente encerrar essa primeira parte. Pode ser, Arthur? Vamos lá. Bom dia, Jairo. Bom dia, ouvintes da Rádio Notícia. Primeiro, agradecer o espaço que vocês me dão aqui para tratar desse assunto, né? As eleições estão aí, acontecendo o segundo turno, nível nacional, nível estadual, nosso apoio incondicional a João Dória para governador e a Jair Bolsonaro para presidente, a chapa que nós estamos chamando aí como Bolsodória. Falar um pouco da estranheza que me causou a declaração do prefeito Omar Najjar na última segunda-feira à noite, né? Me soou um pouco até constrangedora, porque o prefeito foi muito incoerente. Quando ele declara apoio ao Jair Bolsonaro, que é uma voz antipetista, anti-esquerda do Brasil, ao passo que ele também se declara apoiando aí ao Márcio França, né? Inclusive atacando o João Dória, é uma posição incoerente, porque nós sabemos que o Márcio França é de esquerda, o Márcio França é PT, o Márcio França tem o apoio velado do Partido dos Trabalhadores. O Omar, como empresário, sabe o mal que a esquerda faz quando está no poder, as mazelas que a esquerda e o PT fizeram quando estavam no poder, até que o país chegou onde chegou.
Então, realmente, achei muito incoerente a fala do prefeito, sem contar o tom que ele usa aí de agressão contra o meu candidato ao governo, que é o João Dória. Segundo, que achei uma ingratidão, né? Quase que uma traição, né? Ao nosso partido aqui na cidade americana, eu como vice-prefeito, os nossos 3 vereadores, Rafael, que é o líder do governo, inclusive, né, o Tiago e o Marcelo, e os 2 deputados reeleitos, né, o Cauê e o Vanderlei Macris, que sempre estivemos ao lado, o PSDB sempre esteve ao lado do Omar, e, portanto, achei uma ingratidão tremenda as palavras que ele usa aí, de ofensa contra o partido e contra o João Dória. Mas agradecer também à cidade americana pela grande votação que o Dória teve, o dobro da votação do Márcio França na cidade. Com certeza essa votação vai ampliar-se no segundo turno, conduzindo assim o Dória e o Bolsonaro para o comando do estado de São Paulo e para o Brasil no voto chamado Bolsodória. Obrigado, Jairo, pelo espaço. Tenham todos um bom dia. Olá, você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em impacto? Vem para cá você também. Ajude a Pai, doe e concorra. Toda semana, sorteio de R$25 mil em prêmios. 16 rodadas, todos os dias. Para participar sem sair de casa, acesse o site www.apaidepremios.com.br ou vá até um ponto de vendas mais próximo de sua casa. Não se esqueça, toda primeira sexta-feira do mês, R$8 mil. Sorteio único. Para conferir os resultados, acesse o site www.apaidepremios.com.br ou através do seu QR Code. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para a sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, com SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Estou aqui com o vice-prefeito da cidade, o Roger Williams, cidade americana, obviamente, e também o Rafael Macris, que é vereador pela cidade de Americana. Estamos falando sobre alguns acontecimentos aqui da cidade, algumas
declarações do prefeito a respeito do PSDB. Vocês estiveram agora há pouco dando uma entrevista coletiva aqui para os meios de comunicação de Americana, enfim, o pessoal que de repente veio aqui para saber o que realmente aconteceu. Qual foi aí a expectativa, não? O que vocês entenderam aí dos repórteres que estavam perguntando a respeito das declarações do prefeito? Imagino que muita gente de fora não entendeu muita coisa, não. Nós ainda continuamos sem entender muita coisa, né, Rafael? Mas o PSDB, e aqui nessa entrevista também, isso é uma reação, na verdade, não, Magrão? Nós não estamos propondo aí nenhum tipo de enfrentamento, pelo contrário. Rafael foi brilhante. O PSDB continua à disposição de Americana, com sua bancada, comigo, com os deputados. A Americana não será desamparada pelo PSDB, independente de todas as peripécias aí do prefeito com relação ao nosso partido. Nós só estamos reagindo, porque ninguém tem sangue de barata, né? Chega uma hora que você precisa reagir, ainda mais com ofensas dessa monta. Agora, a bancada do PSDB de Americana, a partir de agora, ela é uma bancada livre, é uma bancada independente, porque nós entendemos que se o prefeito ele entrega o apoio dele para um candidato de esquerda, contrário ideologicamente a nós não temos condição de fechar questão em todos os projetos que vêm da administração. Continuaremos votando todos os projetos que são bons para a cidade de Americana, entendeu? Mas agora de forma mais independente, até porque o próprio prefeito declarou que para ele tanto faz ou tanto fez ter o PSDB como apoio ou não, né? Então ele deve estar bem seguro com relação à sua governabilidade na Câmara Municipal. Tá. Essas palavras chegaram até o seu pai já, Rafael? Com certeza, Magrão. Chegaram e ele as recebeu com muita chateação, com muita decepção, porque o Omar Najara, um prefeito aí da cidade que é amigo do meu pai há mais de 50 anos, amigo pessoal, inclusive, meu pai nunca esperaria uma ação como essa por parte do prefeito, tão baixa, com palavras de baixo calão, enfim, agredindo praticamente de forma pessoal os integrantes do nosso partido que tanto ajudam e tanto ajudaram a prefeitura, o prefeito, a população da cidade americana. Então recebeu com tristeza, mas ele também acredita que o Omar deve ter alguma coisa que está causando todo esse transtorno na cabeça do prefeito, talvez questões aí administrativas da cidade, enfim, uma série de problemas que culminaram nessa explosão do prefeito. Mas como o Roger disse, meu pai também, continuaremos votando de maneira tranquila todos os projetos que forem bons para a cidade, mas de forma independente. A gente acredita também que o prefeito que não é essa maneira de pensar do prefeito. Acreditamos aí que ele deve estar passando por algum problema, alguma situação, mas que nós esperamos sim que ele mude novamente essa posição e volte a ser o prefeito Omar Najara que todos conhecemos. Tá certo. Como a gente sabe que política é a arte do convencimento, a gente pode até esperar que de repente daqui a um tempo as coisas sejam interpretadas de uma outra maneira, principalmente após o segundo turno. Espero estar correto. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque na verdade o principal assunto já não é mais, mas ainda deu para entender? Resultado das eleições. Resultado das eleições. Eu tenho algumas críticas pessoais aqui, pessoais entre aspas, representando aqui o pessoal que de repente conversa com a gente. O PSDB não perdeu uma grande oportunidade, Roger e Rafael, de ser o partido anti-PT nessas eleições, abrindo uma janela, uma estrada para o Jair Bolsonaro com seu PSL até então desconhecido, porque afinal de contas a gente sabe que sempre a polarização depois de 2002, quando o ex-presidente assumiu, aquela coisa toda, ficou sempre entre PSDB e PT. Essa não era a oportunidade do PSDB vir aí com tudo para ser o partido anti-PT e não veio? É uma série de erros que nós temos que aceitar, reconhecer, né? O partido precisa fazer essa meia-culpa consigo mesmo. Primeiro, valorizar aqui o Geraldo Alckmin, né? Foi um valente, levou a campanha aí até o final, já esfacelado no finalzinho, porque a direita toda migrou para o Jair Bolsonaro. Esse sim fez o papel anti-PT que nós, concordo com você, nós deveríamos fazer. Mas o PSDB com uma série de erros nos últimos anos que culminaram com esse resultado, né? Resultado ruim de uma bancada pequena na Câmara, uma redução da bancada aqui na Assembleia Legislativa. O principal dos erros, fazer parte do governo MDB, né, do Michel Temer.
Esse foi talvez o principal dos erros. O principal deles. O PSDB deveria se manter de forma neutra. Mas se o PSDB não participa naquela hora, não haveria o impeachment? Não houve concessão de cargos no momento da votação. Não, eu sei, mas exatamente o apoio porque não foi, inclusive não foi pelo PSDB que o impeachment da ex-presidente aconteceu, mas no final da história teve um apoio intenso do partido do PSDB. Teve, com exceção da ala mineira do Aécio Neves, que é um dos outros erros também do partido, e não ter expulsado. Então, ter participado do governo Temer, não ter expulsado o Aécio Neves e não ter adotado uma postura radicalmente liberal e de direita na campanha. Né? E aí já é um pouco do perfil do Geraldo. O Geraldo é um perfil mais centro-esquerda, mais tranquilo, não é de muito embate, né? E aí acabou que até o próprio Ciro Gomes foi por embate e terminou em terceiro na frente do próprio Geraldo. Ainda algumas coisas boas acontecendo, né? Uma safra nova do PSDB aparecendo, o Cauê Macris, o mais votado do estado de São Paulo, é uma dessas novidades. O João Dória se consolida agora como grande liderança paulista, a Mara Gabrilli sendo eleita senadora, né, pelo estado de São Paulo, primeira tetraplégica do Senado Federal, e temos ainda condição em outros 5 estados de assumir estados importantes como o Rio Grande do Sul, né, com o segundo turno aí. Então o PSDB, de todos os males que podia sofrer, o menor. Agora, passado o segundo turno, acho que o Rafael pensa igual a mim, o partido precisa fazer uma reflexão, uma refundação das suas origens programáticas e definir para que lado vai. E o lado que eu, pelo menos, defendo é que o PSDB parta para o lado da direita com liberalismo. Tá certo. Rafael, me fala uma coisa, o eleitor deu o seu recado, a gente pensou que ia ter uma renovação, eu pensei até que seria bem menor, mas foi bem maior. No Congresso, principalmente, no Senado, principalmente, foi uma renovação de quase 80% de pessoas, aproximadamente. O presidente do Senado não foi reeleito. Exatamente, a gente vê por aí. O Senado não foi grandes reeleito. Homens, e também na Câmara Federal, a gente viu também uma renovação muito grande. Quer dizer, o eleitorado deu o seu recado. Ninguém está contente, nem com o PSDB, muito menos com o PT. A gente está vendo o que está acontecendo agora no segundo turno. Algumas pesquisas, por exemplo, na capital, o pessoal aponta tipo 70-30. Com certeza. Entendeu? O Bolsonaro não era ninguém até na eleição passada. Ele vem trabalhando, comendo pelas beiradas e muito provavelmente será o presidente com o maior número de votos em toda a história do país. Estou errado nessa história? Tá certo, tá certo. As pesquisas mostram isso, né, Magrão? E isso é uma insatisfação do eleitor e da população com relação aos políticos em geral, não simplesmente PSDB, mas também como MDB, PT, Democratas, enfim, diversos partidos clássicos que estão há mais tempo aí, que estão sendo desgastados naturalmente. A população mostrou o seu recado de insatisfação. E isso nós temos que assimilar o golpe, assimilar o recado e trabalhar para que a gente possa mudar isso daí. O recado foi o seguinte: a população não aguenta mais a velha política, não aguenta mais aquela forma antiga de fazer política. Hoje em dia, o principal meio de comunicação que está interferindo diretamente no resultado das eleições e na maneira com que as pessoas recebem as informações do mundo político é o celular, é a internet, é o Facebook, é o WhatsApp. Não é mais a televisão como antigamente e apenas os jornais. Agora existe um balanço e uma divisão no modo com que as pessoas recebem as informações. E os políticos precisam se modernizar e acompanhar todo esse processo que está acontecendo no Brasil. Então, nosso papel está mais próximo da população, assumir posturas mais firmes, principalmente contra porque a fiscalização ficou imediata, né? Deu para perceber. A gente tem aplicativos aí que durante a eleição que você colocava na cara do político, na cara do candidato a deputado, ou simplesmente no próprio material de campanha dele, e já saía a ficha do candidato. Inclusive fizemos testes aí com o Vanderlei Macris, ficha totalmente limpa. Então isso é um ponto positivo para aqueles que são ficha limpa. Agora, facilita com que a população saiba realmente quem é quem, que ela consiga separar o joio do trigo. Então é um trabalho importante.
poucos deputados foram reeleitos. Isso mostra que aqueles que foram reeleitos são realmente aqueles que trabalharam sério, trabalharam duro, representaram de forma correta os seus eleitores e toda a população, e principalmente que são ficha limpa, porque aqueles envolvidos em corrupção, envolvidos em qualquer tipo de falcatruas, foram limpados tanto do Congresso Nacional quanto da Assembleia Legislativa. Com certeza, mas que não passarão das próximas eleições aí em 2022. Para a gente encerrar aqui, eu tenho um vídeo do Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, muita gente deve ter visto, muita gente não deve ter visto, né? Que exatamente coloca uma interpretação que muitos questionaram o próprio PT, que deveria ter feito. E para a sorte de vocês que são aí do PSDB e políticos e da população em geral, vamos colocar dessa maneira, o pessoal não fez essa meia-culpa. O Partido dos Trabalhadores não fez aí uma reflexão como vocês estão dizendo que irão fazer depois aí do segundo turno. Porque senão, era para ter o Ciro Gomes ter sido colocado, da minha maneira de entender, como se fosse o representante da esquerda. Aí a dificuldade seria maior. O que você acha a respeito dessa afirmação? Por exemplo, se deixa aquela história de Lula livre e o Lula será o candidato, aquela coisa, até de repente o Haddad ser colocado lá na frente. Se o Ciro já sai há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a história poderia ter sido outra. O que você acha, Roger? Houve negociações para que o Ciro pudesse vir para o PT não abriu mão. Apoio do PT. Ou o Lula não abriu mão, né? Acho que o Lula pensou que o apoio dele no primeiro turno levasse o Haddad para o segundo e que fizesse o Haddad crescer Como ele fez com Dilma, por exemplo. O que não aconteceu. Uma série de erros. O PT vem errando atrás de erros, desde mudar a logomarca, tirar o Lula do Santinho, mudanças programáticas do plano de governo, dizendo, por exemplo, que não vai mais taxar grandes fortunas para tentar pegar um pouco da ala mais liberal, mais de centro-direita. Um erro atrás do outro, né? A gente entende que se o Ciro fosse para o segundo turno, talvez representaria mais dificuldade para o Jair Bolsonaro. Tá, mas vamos ver esse vídeo que eu acho interessante. Por favor, vamos lá. Deus é Deus, mas a gente, dobrando o tempo, seria possível a gente tentar daqui do Ceará dar um exemplo para o Brasil como é que as coisas deveriam ser feitas. E aí eu não sei, porque também não cabe a mim cobrar meia-culpa de ninguém. Até por isso eu já disse antes que se é para fazer a história, segundo turno, tem que escolher um dos dois. Eu conheço o Haddad, é uma boa pessoa, não tenho zero problema de votar no Haddad. O Haddad é uma boa pessoa. Mas aí fica para algum companheiro do PT que me suceda aqui na fala, se quiser dar um exemplo para o país, tem que fazer um meia-culpa. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o meia-culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição e é bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo, querem junto com ele, acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão, e vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. Que acham que são donos da verdade, que acham que podem fazer tudo, que acham que o fim justifica os meios. Muito bem, eu me calo numa boa, eu me
vocês tivessem. Oh, muito bem, muito bem. Babaca vai perder a eleição, é isso aí, é esse sentimento que vai perder a eleição. Aos meus amigos, os que me têm atenção, deixa de ser babaca, rapaz, tu já perdeu a eleição, otário. Olha, aos meus amigos, eu vou pedir o silêncio dos babacas do PT. Ok, estamos de volta. Você teve a oportunidade de rever ou de ver, né, o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. Aliás, corajoso, eleito senador, hein? É, senador. Isso. Senador da República, corajoso, porque ele podia ter sofrido ali várias retaliações, para não falar esse tipo de coisa, porque ele estava no reduto de petistas, né? Ele estava no meio, né? Sim. Bom, até aí é uma outra história. Mas está aí, então, eu acho que vai ser difícil reverter. São mais de 18 milhões de votos. Na última pesquisa que foi feita, em torno de 59 a 37, é isso? Nos votos válidos aumenta bastante essa diferença. Ou que seja 20 milhões de votos para você. Temos aí praticamente 7 dias úteis, 8 dias úteis para a eleição. Serão 2 milhões por dia, difícil, né? O PT foi muito bem na Câmara Federal, né? Sim. Elegeu uma grande bancada, elegeu bancadas nas Assembleias Legislativas. É um partido que não está morto também. Sim. Agora, a última vez que nós estivemos aqui, Magrão, você me perguntou a mudança significativa dessas eleições. E eu disse para você, cláusula de barreira. O que aconteceu? São 14 partidos que não atingiram. Dentre eles, o Rede da Dona Marina Silva, o PCdoB, o próprio PRTB, que é do vice do Jair Bolsonaro, e tantos outros partidos aí que vão, o PSTU, o PCO, que não deixarão de existir, mas não terão acesso a fundo partidário, a tempo de televisão, aos tempos de liderança nas câmaras nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e também não terão estruturas de liderança, como gabinete de liderança, funcionários, ou seja, começa a miar para esses partidos aí. Tá certo. Gente, obrigado aí pela participação. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, Roger, vice-prefeito da cidade americana, também presidente do PSDB aqui de Americana, Rafael Macris, vereador da cidade, também vice-presidente do PSDB, para comentar as declarações do prefeito da cidade a respeito do partido, a respeito do PSDB. Exato. Por isso que vocês estão aqui e dá para a gente conversar muito mais a respeito de política. Aliás, já estão convidados para depois do segundo turno a gente falar um pouquinho e ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver de repente o que é que vai acontecer com esse Brasil. Espero que o futuro chegue dessa vez. Com certeza, Magrão. Agradeço a oportunidade, agradeço de estar mais uma vez aqui. Esse programa de vocês aqui, que é sempre líder de audiência no quesito de conversa sobre política, para a gente poder informar um pouco a população e bater esse papo e levar um pouquinho do nosso trabalho a eles, incluindo as discussões aqui que a gente tem. Então, muito bacana, agradecer a cada um dos telespectadores aí. Seguimos à disposição, seguimos firmes no nosso mandato de vereador e continuaremos aí trabalhando bastante no sentido de ajudar na reconstrução da cidade americana. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Um abraço do Cauê Macris para você. Obrigado. Tá me devendo uma visita, ele e o pai, né? Vou cobrar. De quem eu sou chefe de gabinete lá na Assembleia Legislativa. Agradecer a toda a região que deu ao João Dória aí a maior votação. Ele ganhou em todas as cidades da nossa região e o segundo turno vem aí. Alguns dias conheceremos o nosso novo governador, o nosso novo presidente. Vote certo. Hein? Tá certo. Pessoal, de volta amanhã a partir das 6 da tarde aqui pela RPTV, sempre com assuntos interessantes aqui da nossa cidade e da nossa região. Até lá.